Olá! Já passou pela sua cabeça como é que uma simples pergunta, uma curiosidade, pode acabar virando conhecimento científico? Pois é, existe um caminho para isso, um processo bem estruturado que a ciência segue para a gente entender melhor o mundo. A grande questão é exatamente essa. Como é que uma ideia vira ciência de verdade? É uma jornada bem interessante e a gente vai seguir cada passo desse processo juntos. Então vamos lá. Bom, tudo começa com uma faísca, sabe? A ideia inicial. E no mundo da ciência, essa ideia tem um nome. É a hipótese. Ela é o ponto de partida para qualquer investigação. Mas o que é uma hipótese, afinal? Pensa nela como se fosse um palpite bem pensado, uma possível explicação para alguma coisa que a gente observa. Só que aqui tem uma palavra-chave fundamental: testável. Uma hipótese só vale mesmo se a gente puder colocar ela à prova. E como é que se testa uma ideia? É aí que entra o experimento. É a hora de colocar a mão na massa. A ciência não vive só de ideias, ela precisa de provas, de evidências. É isso que separa um simples achismo do conhecimento científico. As ideias têm que encarar a realidade. O caminho é bem direto. Olha só. Primeiro, a gente formula a hipótese. Depois, cria um experimento para testar essa hipótese. E, por fim, a gente analisa os resultados para ver o que aconteceu. É um ciclo que não para. Pergunta, teste, descoberta. E olha, um experimento científico não é feito de qualquer jeito, não. Ele tem que ser controlado, seguir regras bem claras e, o mais importante de tudo, qualquer outra pessoa, em qualquer lugar do mundo, tem que conseguir repetir e chegar no mesmo resultado. É isso que dá credibilidade para a coisa toda. E depois que o experimento acaba, basicamente existem dois caminhos. Se os resultados confirmam a nossa hipótese, ótimo, ela ganha força. Com mais testes pode até virar uma lei ou uma teoria científica. Agora, se os resultados não confirmam, não é um fracasso. Pelo contrário, é uma chance de melhorar a ideia, reformular a hipótese ou até pensar em uma completamente nova. Agora, para garantir que os testes sejam justos e que os resultados sejam confiáveis, a ciência usa uma ferramenta muito, mas muito inteligente: a separação em grupos. Fica a pergunta, né? Como dá para ter certeza de que o resultado foi por causa daquilo que a gente estava testando e não por qualquer outra coisa? A resposta para isso é a comparação. A solução é genial: criar dois grupos. O grupo experimental é aquele que, de fato, recebe o que a gente quer testar. Já o grupo de controle, bom, ele não recebe. Ele serve como uma base, uma referência, para a gente saber o que aconteceria normalmente, sem a nossa intervenção. A única, e eu digo a única diferença entre eles tem que ser aquilo que está sendo testado. Isso tudo pode parecer um pouco abstrato, eu sei. Então vamos ver como funciona na prática com um exemplo que, olha, muita gente já deve ter feito na escola. O clássico experimento do feijão no algodão. A nossa hipótese aqui é bem simples e direta. A água é necessária para que um grão de feijão comece a brotar. É uma afirmação que dá para testar, certo? Então, vamos para o experimento. A gente prepara 2 copinhos idênticos com a mesma quantidade de algodão e feijão. No grupo experimental, a gente coloca água. Já no grupo de controle, nada de água. Essa é a única coisa diferente entre os dois. E aqui está o pulo do gato. Para que o teste seja justo, todo o resto tem que ser igualzinho. Os 2 copos ficam no mesmo lugar, recebendo a mesma quantidade de luz, a mesma ventilação. Assim, a gente garante que qualquer diferença no final seja por causa da água, e não por outro motivo. E o resultado depois de uns dias? Exatamente o que a hipótese dizia. No copo que recebeu água, que é o nosso grupo experimental, os feijões começam a germinar. A vida dá um jeito de aparecer. Quando a gente coloca os 2 lado a lado, o resultado é claro, não tem como negar. De um lado, feijõezinhos brotando. Do outro, os feijões exatamente como estavam antes. A evidência visual confirma a nossa hipótese. A água foi sim o fator decisivo. Então, depois de acompanhar essa jornada toda, desde a primeira ideia até o resultado do feijãozinho, qual é a grande lição que a gente pode tirar disso tudo? A grande mensagem é essa: a ciência não é uma coleção de fatos que não mudam nunca. Ela é um processo que está sempre acontecendo. Cada experimento, dando certo ou não, adiciona uma pecinha nesse quebra-cabeça gigante e nos leva a fazer novas perguntas. O conhecimento está sempre sendo construído, refinado. E isso leva a gente à pergunta final. A gente confirmou que a água é necessária. Beleza. E agora? Qual seria o próximo passo? Será que a quantidade de luz faz diferença? Ou talvez o tipo de feijão? A ciência nunca para, porque cada resposta abre a porta para uma nova pergunta. O que mais daria para investigar a partir daqui, hein?